Aleluia. O tema da mensagem é as dimensões da fé. É interessante que quando você lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai encontrar uma palavra-chave. A palavra-chave do Novo Testamento é fé. E os discípulos de Jesus, eles foram desafiados a andar por fé. O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, ele usa a expressão: o meu justo viverá pela fé. Então, a fé é a palavra que mais aparece no Novo Testamento. Quando não aparece a palavra fé, aparece a palavra crer, que tem a mesma conotação, o mesmo significado. E aqui, neste texto, os discípulos de Jesus, eles fazem um pedido para o Divino Mestre. Interessante, eles que estavam ali próximos a Jesus, eles viram Jesus operando sinais, prodígios, maravilhas, eles viram Jesus curando pessoas, libertando cativos, ressuscitando mortos, e agora eles se aproximam de Jesus e faz um singelo pedido: acrescenta-nos a fé. Ou, em outras palavras, nos dá mais fé, implanta em nós mais fé. Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo uma época em que a fé, ela está sendo testada, ela está sendo provada mais do que nunca, porque quanto mais o fim se aproxima, mais também a nossa fé é provada. Os discípulos, eles pediram Jesus para acrescentar-lhes fé, sendo que Cristo estava do lado deles. Eles viram com os olhos deles, a olhos nus, eles viram as manifestações do poder de Deus por meio de Jesus Cristo. Eles viram sinais, prodígios e maravilhas. Eles não só viram, como ouviram outras pessoas falarem. Ninguém nunca fez, ninguém nunca falou como Jesus. Então eles, os discípulos, eles tinham todos os motivos para acreditar de uma forma sobrenatural na manifestação do poder de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas aqui eles pedem Jesus para aumentar a fé deles. É interessante que Jesus, uma certa feita, quando ele morreu, ressuscitou, e ele apareceu para alguns dos seus discípulos, e no meio daquela reunião, o discípulo que era mais duvidoso, que tinha uma certa resistência, ele queria ver para crer, ele não se baseava, ele não acreditava simplesmente nas palavras, mas ele queria ver, queria contemplar para realmente acreditar. Tomé não estava presente naquela reunião. E aí Jesus, ele retirou-se daquela reunião. Tomé apareceu, os discípulos relataram para Tomé que o mestre estava ali, e ele disse: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu colocar os meus dedos nas suas chagas, do seu lado. Aí, irmão, olha que coisa maravilhosa. Olha a palavra de Jesus para os seus discípulos e que nos alcança hoje. Jesus aparece ali novamente e diz: Tomé, eis-me aqui. Você só acredita vendo? Então toque nas minhas chagas, toque no meu lado. Diz a Bíblia que Tomé, ele se prostrou diante de Jesus e ele disse: Deus meu, Senhor meu. E Jesus, olhando para ele, diz o seguinte: olha, você acreditou porque você viu, porém, mais bem-aventurados são aqueles que não verão e que crerão. Irmãos, nós somos esses. Nós não vimos Jesus operando sinais, prodígios e maravilhas no tempo lá dos discípulos, mas nós cremos nele que os mesmos sinais,
os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas que ele operou no passado, ele pode operar também no presente. Então, nós não precisamos pedir a Jesus para nos acrescentar a fé, porque nós já temos fé, amém? Porque nós cremos que sem fé é impossível agradarmos a Deus. A forma de nós atingirmos o coração de Deus chama-se fé. A fé move montanhas. O texto que nós acabamos de ler diz assim, o versículo 6: E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, por meio da nossa fé, nós podemos fazer com que o sobrenatural se manifeste. Agora, quais são as dimensões da fé? Bem objetivamente, a primeira dimensão da fé. Por que nós vamos falar um pouco sobre dimensões? Porque os discípulos, mesmo diante daquele que tudo podia fazer, eles ainda assim pediram fé. Mas nós, hoje, como eu falei, nós não precisamos mais pedir fé, porque a fé de Deus é a que nos move. O simples fato de nós estarmos aqui ouvindo essa mensagem é prova cabal de que nós temos fé. A palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé automaticamente nos é acrescentada. Então, hoje, eu e você, nós somos agraciados de uma forma sobrenatural, porque nós recebemos uma porção de fé diariamente, quando nós meditamos na palavra de Deus. Então, a primeira dimensão da fé, a fé, ela consegue ver o invisível. Aleluia! Quando você tem fé, você olha e mesmo não vendo com seus olhos naturais, você consegue contemplar o agir de Deus no sobrenatural. Lembra da canção que nós cantamos aqui? Rompendo em fé? Eu vou mover no sobrenatural. Quem tem fé não se move no natural, se move no sobrenatural. Quem tem fé consegue ver o invisível. Aquilo que os olhos humanos não conseguem contemplar, nós conseguimos por meio da nossa fé. O que você quer de Deus? Quais são as bênçãos que você tem buscado? Quais são os milagres que você tem buscado na presença do Senhor? Primeiro, você precisa enxergá-los no mundo espiritual, no sobrenatural. Foi a palavra que Elias falou para o profeta Eliseu. Lembra lá? Quando Elias, ele passou a capa, passou o cajado para Eliseu. O que Eliseu pediu para Elias? Meu pai, me dê a porção dobrada do seu Espírito Santo. Aí Elias disse: dura coisa me pedistes, porém, se você me vir, ou seja, quando eu estiver subindo, se você me ver, se você conseguir me contemplar, assim será feito. E diz a Bíblia que quando veio um redemoinho, veio um carro de fogo, e tomou Elias, Eliseu rapidamente: meu pai, carros de Deus, carros de fogo e de Israel. Diz a Bíblia que o manto de Elias caiu sobre Eliseu, e ele recebeu a unção dobrada do Espírito Santo. Agora, por que ele recebeu? Porque ele conseguiu contemplar, ele conseguiu ver no sobrenatural. Isaías capítulo 6 diz assim, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quem era Uzias? Uzias era o rei de Israel. Ele reinou por 52 anos, era primo de Isaías, era muito chegado. Isaías era conselheiro do seu primo que era rei, e ele morre. Aí o que Isaías consegue contemplar no momento de crise, no momento de morte? Ele viu o
Senhor. Ele não viu a crise, ele não viu os problemas, ele não olhou para as circunstâncias à sua volta, mas ele olhou para o Senhor. Então a primeira dimensão da fé, nós precisamos ver o invisível. Somente quem tem o colírio, ou quem recebe o colírio dos céus, é que consegue contemplar o sobrenatural. Jesus, ele nunca olhava as circunstâncias pela ótica humana, ou material, ou natural. Ele sempre via além, porque ele via o invisível. Uma certa feita, Maria, logo após a morte do seu irmão Lázaro, elas ficaram desesperadas e falaram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Olha só a palavra que Jesus dá para aquelas duas irmãs: olha, se tu creres em mim, tudo é possível. Ou seja, Jesus, ele já estava vendo lá na frente a ressurreição de Lázaro. As suas irmãs estavam vendo o natural, estavam vendo a circunstância, o momento atual, mas Jesus estava com seus olhos lá na frente, vendo o sobrenatural. Então, a primeira dimensão da fé chama-se ver o invisível. Lá em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar escrito assim, que Moisés, ele andava, ele seguia a Deus como se estivesse vendo aquele que era invisível. Deus é invisível, ele é espírito, ninguém conseguiu vê-lo, com exceção de Moisés, mesmo assim de costas, mas foi somente naquele momento. Em todos os outros momentos, por 40 anos, lá no deserto, passando por provas, passando por tribulações, Moisés estava andando no meio do deserto, como se estivesse vendo aquele que é invisível. Então a primeira dimensão da fé é justamente essa, é você andar e você conseguir enxergar com seus olhos da fé Deus do seu lado. Lembra do texto que nós falamos semana passada aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 5 ou 6, lá fala assim, que perto está o Senhor, perto está o Senhor. Somente quem tem olhos espirituais consegue contemplar a presença do Senhor continuamente do seu lado, independente da circunstância. Está tudo bem? O Senhor, ele está do nosso lado. Está tudo mal? Ele continua do nosso lado. Ele é o nosso sustento, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia. A segunda dimensão da fé, irmãos, é você ouvir o inaudível. É você conseguir enxergar, você conseguir ouvir Deus operando no mundo sobrenatural. Quando você tem visão espiritual, você não só contempla com seus olhos, mas você consegue também ouvir o mover de Deus, o ruído da manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. 1 Reis, no capítulo 18, versículo 41, o profeta Elias, ele vira para o rei Acabe e diz: olha, sobe, corre, come, bebe, porque eu já ouço um ruído de uma grande chuva. Acabe era o natural, ele não conseguia ouvir a ação de Deus na sua vida, mas o profeta Elias, que tinha intimidade com Deus, ele, mesmo sem ver nada, mesmo sem ouvir com seus olhos naturais, mas ele conseguiu ouvir com os seus ouvidos sobrenaturais, lá no mundo espiritual, um ruído, e era um ruído de muita chuva, e se você for observar o contexto lá, houve uma grande chuva. Qual que é a lição que nós podemos tirar aqui? Deus, ele só vai mandar chuva do céu. Chuva significa bênçãos, significa a manifestação da graça dele, significa a operação dele sobre as nossas vidas. Deus só vai mandar chuva sobre as nossas vidas se nós conseguirmos ouvir o ruído da manifestação do seu poder. Aleluia. Lá em Ezequiel capítulo 37, já viram que coisa interessante? O profeta Ezequiel, ele viu um grande vale, um vale cheio de ossos, era um cemitério a céu aberto, mas de repente
Deus fala para o profeta: Ezequiel, pode porventura esses ossos reviverem? O profeta diz: Senhor, tu o sabes. Aí Deus dá uma palavra para o profeta: então profetiza, ó filho do homem, profetiza sobre os ossos. E diz a Bíblia que quando o profeta profetizou em nome do Senhor, ele começou a ouvir um ruído. Que ruído era esse? Ossos batendo nos ossos. Era o osso caçando o seu osso determinado para poder formar um grande exército. Então Deus só vai colocar as coisas em ordem nas nossas vidas quando nós conseguirmos ouvir o sobrenatural. Irmãos, eu já posso ouvir um ruído de grande chuva sobre as nossas vidas. Muitas pessoas estão olhando para os céus, estão vendo o céu cerrado, fechado, sabe? Céu de bronze. Mas nós não. Quando nós olhamos para os céus, nós não só vemos com os nossos olhos espirituais, mas nós também podemos ouvir com os nossos ouvidos sobrenaturais o ruído da manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, a segunda dimensão da fé é essa: nós precisamos ouvir o inaudível. Terceira dimensão, nós precisamos transpor o intransponível. Transpor o intransponível. O que é isso? É você romper as barreiras. É você não se deixar vencer por aquilo que se levanta contra você. É você dar um passo de fé em direção à sua bênção. É você renunciar a toda dúvida e abraçar cabalmente a fé. E quando isso ocorre, sabe o que acontece? Deus te dá uma unção para poder saltar muralhas. Ele não só vai te dar poder, autoridade para destruir as muralhas, como lá em Jericó, mas Ele também vai te dar poder para subir, para transpor, para sobrepor todas as barreiras que se levantarem contra a sua vida, contra a sua família. Então a terceira dimensão da fé é transpor o intransponível. Mateus capítulo 21, lá no versículo 21, Jesus, ele falando sobre a parábola da figueira, ele encerra falando o seguinte para os seus discípulos: se vocês tiverem fé, se vocês não duvidarem, vocês vão falar para este monte: monte, erga-te daqui e lança-te do mar, e assim será feito. Isso, irmãos, é transpor o intransponível. É você remover aquilo que é irremovível, mas você vai remover pela fé, porque com a fé nós podemos fazer o impossível acontecer. Aleluia! Então a terceira dimensão da fé é transpor o intransponível. De repente é uma enfermidade, de repente é um problema financeiro, de repente é um problema conjugal, problema com os filhos, problema no trabalho, problema ministerial. São tantos problemas que se levantam contra as nossas vidas, mas nós precisamos pela fé transpor, ou seja, romper todos esses obstáculos que tentam nos impedir de alcançar a nossa vitória. Quarta e última dimensão da fé, nós precisamos aprender a suportar o insuportável. Eu creio que talvez, irmãos, esse seja o maior desafio nosso. Nós precisamos aprender a suportar o insuportável. Nós vemos que há um evangelho por aí sendo pregado, é um evangelho da facilidade, é o evangelho da provisão, da prosperidade, da só vitória, é só conquista. Eu creio na provisão de Deus, eu creio na prosperidade, eu creio na vitória, mas eu creio também que Deus permite que venhamos a passar por provas e por tribulações, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E é aí que entra a fé. É justamente no momento de prova, de tribulação, de dificuldade, de porta fechada, momento de falta de dinheiro, no momento de problemas com os filhos, problema com o marido, problema conjugal, enfim, não importa qual seja o problema, é justamente neste momento que nós precisamos aprender a suportar
aquilo que para muitas pessoas é insuportável. Um exemplo na Bíblia, Jó. Já viram Jó? Irmãos, nós precisamos ler o livro de Jó. São 42 capítulos. Que história maravilhosa, que trajetória de fé inspiradora. Nós temos que nos inspirar no exemplo de fé de Jó. Ele foi 100% crente? Ele creu 100%? Não, teve alguns momentos lá que houve lá, sabe, umas vaciladas. Por exemplo, quando ele desejou a morte, ele pediu que o dia do seu nascimento não existisse, que fosse riscado do mapa. Mas ainda assim, se você for olhar no contexto, ele rompeu em fé, mesmo passando por provas, passando por dificuldade, perdeu as riquezas, perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu quase tudo. Mas ele suportou o insuportável. E aí lá no final, no último capítulo 42, no versículo 5, ele fala assim, ó: antes eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o contemplam. Sabe por que Jó chegou a essa conclusão? Porque ele suportou o insuportável. Ele suportou o que a maioria de nós talvez não suportássemos. Mas nós temos que suportar, nós temos que romper em fé. Nós precisamos suportar o insuportável, para que a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Então, concluindo aqui a mensagem, ó Deus, acrescenta-nos a fé, Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos pediram para que Jesus aumentasse a fé deles. Hoje nós precisamos entender que o Senhor, Ele vive em nós. A presença de Jesus é real nas nossas vidas. Então nós precisamos simplesmente descansar nele. Nós precisamos simplesmente confiar nele. Porque tudo é possível ao que crê. E nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. Mas nós prosseguimos pela fé, para frente. Porque nós sabemos que o Deus que operou no passado é o Deus que opera também no presente. Ele é conosco, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos acrescentar dia após dia mais fé, vai fortalecer a nossa esperança, nos dando perseverança para que possamos romper em fé e alcançar todo o seu propósito para as nossas vidas e para as nossas famílias. Amém? Então que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia.